Que a graça e a paz de Cristo seja com todos nós. E Deus seja louvado através do nosso viver. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Diz o Salmo 25, versículo 4. Se tivesse que dar um tema para o que estamos trazendo hoje aqui, eu diria, o tema seria Deus na intimidade. Muito se fala nas igrejas de hoje sobre a intimidade com Deus. E são muitos os sentidos apresentados, muitos aspectos que são colocados em cena. No entanto, a intimidade com Deus que pretendemos abordar aqui é na sua palavra, intimidade conectados com a palavra do Senhor. Então, essas expressões tipo glória a Deus, tipo aleluia, conquanto sejam genuínas, é preciso ressaltar que são genuínas, mas a questão é em que sentido são usadas e por que se usam essas expressões muitas vezes. Também não queremos aqui uma apresentação de um suposto êxtase espiritual mediante dons extraordinários. Outra vez, esses dons certamente existem, só que muitas vezes são trazidos meio que de uma forma forçosa, ou de um esforço dado para que isso possa servir para alguma complementação de alguma coisa que se quer atingir. Então, ao contrário desses conceitos, deve-se pensar numa intimidade genuína, espiritual, sim, espiritual, todavia alicerçada na palavra de Deus. A palavra de Deus que funciona como luz para os nossos pés, que podem estar em dificuldade para continuar caminhando, mas a palavra de Deus nos ajuda. A Bíblia pode guiar qualquer ser humano à intimidade com o Criador. E aqui é oportuno lembrar o que diz o salmista no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu entendo que há duas referências aqui. Há uma iluminação. Uma lâmpada que pode ser, vamos trazer para o nome de hoje, uma vela. Uma vela e um holofote. A vela me ajuda a caminhar e a dar o próximo passo e perceber que não há nenhum perigo onde eu vou colocar o pé no próximo passo que eu der. E o farol me ajuda a iluminar bem distante o caminho que eu quero seguir. Então a palavra de Deus serve tanto para o momento, para o dia a dia, como para a minha vida, mostrando a caminhada toda. Então, antes de tudo, deve-se reconhecer que intimidade é relacionamento. Sim, relacionamento entre duas pessoas, relacionamento de duas pessoas que chegam, portanto, nessa aproximação. E aqui no caso, é claro, o relacionamento do ser humano com Deus. Esse destaque entre Deus e cada um de nós. Ninguém pode ter intimidade com Deus pelo outro. Não funciona assim. É cada um per se, usando aqui essa expressão latina. Qual seja, cada um isoladamente, individualmente nesse relacionamento. E é justamente nessa intimidade individual com Deus e que, então, é ferramenta extraordinária para abençoar a igreja na coletividade. É a intimidade pessoal com Deus que necessita ser avaliada, checada dia após dia. E assim seremos bênção na coletividade. Por isso, devemos dizer e repetir o que diz o salmista no Salmo 25, 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Deus, nosso Deus, é um Deus de alianças. Ele tem feito alianças ao longo da história e quer fazer aliança comigo e com você também. É possível extrair desse único versículo
das Escrituras pelo menos dois pressupostos fundamentais sobre a intimidade com Deus. Uma envolve a realização dessa intimidade e a outra estabelece o resultado dessa intimidade. Conhecimento dessas verdades nos aproxima com certeza do nosso Deus. Como a intimidade com Deus então se torna realidade? O texto explica. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Sabemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Precisamos agora compreender que o temor do Senhor também é a base da concretização da intimidade com Ele, isto é, a sua realização. Deus não se relaciona intimamente com o perverso, mas sim com os seus filhos. Porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Provérbios 3, versículo 32. O que resulta, então, da nossa intimidade com Deus? O salmista, no texto em destaque, declara isso, nessa segunda parte do versículo, aos que ele dará a conhecer, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade com Deus tem um resultado extremamente maravilhoso. Ele se revela, dá a conhecer a sua aliança, seus propósitos, os seus planos. E há um privilégio aqui. Um privilégio que nos remete ao que Jesus diz em Mateus 13, 21. Ao que respondeu Jesus: porque a vós outros é dado conhecer mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido isso. Portanto, entre a realização e o resultado da intimidade, precisamos apresentar as nossas vidas ao Senhor, se de fato temos intimidade com Ele. Deuteronômio 11, 22 e 23 nos ajuda nisso, quando Moisés diz: porque se diligentemente guardardes todos os mandamentos que vos ordeno para os guardarem, amando o Senhor vosso Deus, andando nos seus caminhos, e a Ele vos achegardes, o Senhor desapossará todas essas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Segredo, portanto, dessa intimidade. Deus entra em ação por nós. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Temor a Deus acima de tudo. Que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra que tão diretamente fala ao nosso coração. Ajuda-nos a termos mais temor de Ti, ó Deus. A reconhecermos a Tua superioridade, a Tua grandeza e a colocarmos a nossa vida nas Tuas mãos. Porque nós queremos conhecer mais de perto a Tua aliança que Tu tens para conosco. Ajuda-nos, portanto, Deus, que nós sejamos conduzidos aos Teus pés para conhecer a Tua aliança que tens estabelecido para conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos mais tementes a Ti. Em nome de Jesus. Amém.